gosto muito dessa forma, né, de olhar para a vida como uma resolução de problemas. E eu vejo os centros de energias, que são rodas, chakras, como engrenagens, né? Porque uma precisa acoplar a outra para você ter um alinhamento e assim ter potência na sua vida. Legal. Então eu gosto de pensar assim nos chakras. Você tem o centro de energia, que é uma engrenagem girando aqui no seu corpo energético. E ela pode estar em 3 estados diferentes. Ela pode estar bloqueada, que é como se a engrenagem tivesse quebrada. Ela não acopla na outra e não gera energia. Tá. Ela pode estar aberta, que é uma engrenagem que perdeu a rotação, está girando muito rápido e está dissipando, sem controle, dissipando energia, está perdendo energia. E você tem o giro saudável, que é o quê? É uma engrenagem funcionando, é um centro de energia ali trabalhando, energético, fazendo com que o seu campo energético esteja de uma forma alinhada, ordenada, para você vibrar as coisas boas e atrair as coisas que você está emanando também. Fala galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da A Chave, um podcast focado em relacionamentos e em histórias. E hoje eu trouxe mais um convidado aqui para entregar muitas chaves para vocês e também para mim. Toda vez que eu tenho a oportunidade de sentar aqui, é um momento que eu aprendo muito. Por isso que tá aqui, ó, meu caderno, minha caneta. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, um amigo da vida. Eu conheci essa pessoa desde quando nós éramos criança e nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de nos reencontrar. E hoje ele aceitar esse convite e estar aqui conosco. Hoje eu apresento para vocês Gabriel Duran. Eu lembro do Gabriel como um cara sempre muito amoroso, um cara muito carinhoso. E nós jogamos bola junto, nós jogávamos no MESC, e depois de praticamente 15, próximo de 20 anos, a gente volta a se reencontrar. E ele vai contar muitas coisas que ele fez nessa jornada aí de 20 anos praticamente. Eu fiquei encantado quando eu fui estudar um pouco mais sobre ele, para poder bater um papo agradável e trazer para vocês aqui um conteúdo bacana. Então, Gabriel, foi um prazer mesmo você ter aceito o meu convite de estar aqui com a gente. Espero que você possa transbordar e entregar as chaves que eu sei que você tem. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Arnaud. Satisfação estar aqui pelo convite. Satisfação pessoal que vai acompanhar o podcast, A Chave. Como o Arnaud disse, nós temos uma trajetória, né, no futebol desde criança, e eu acompanho também a evolução dele, tudo que ele vem conquistando, criando. Então é uma satisfação enorme mesmo estar aqui com você, e vamos dar o nosso máximo para levar a mensagem. Que bom. Duran, me fala um pouquinho sobre o seu momento atual. Eu vou começar pelo seu momento atual e depois eu costumo voltar na primeira infância, na segunda, a gente vai ir lá pra trás pra gente voltar. Mas o que me chamou a atenção quando eu dei uma estudada de você essa semana foi a questão da mediunidade e também dos chakras. Chama chakras? Chakras. Isso. Cara, fala um pouquinho pra galera o que é isso. Isso hoje fala muito sobre você. O que é isso hoje na sua vida? Arnaud, hoje fala muito, representa essa mediunidade, porque foi algo que eu descobri quando criança. Na verdade, desde criança, né, que eu me conheço, eu tinha muito medo de dormir à noite. Eu acordava assustado na madrugada, e até então eu não sabia o que era, achava que era pesadelos e chamava meus pais, né, passei quando eu era criança, chamando eles todo momento para dormir comigo, e eu tinha muito medo. Então esse medo se arrastava pro meu dia a dia, né? Medo de ir na cozinha, medo de ir na sala. E foram acontecendo assim consecutivamente essa viagem astral. Então, mediunidade é algo que todos nós temos, né? Todo ser humano tem uma mediunidade, que é tipo um dom. Porém, algumas pessoas nascem com uma mediunidade mais aflorada. Tá. E esse é o meu caso com a viagem astral. E o que é a viagem astral? Tem vários nomes para isso, né? Ou é viagem astral, viagem espiritual, desdobramento. É quando o nosso corpo espiritual, ele sai do nosso corpo físico. Tá. Nós fazemos isso à noite, todos nós fazemos. O seu corpo físico fica ali e o seu corpo espiritual, ele sai
Mas essa mediunidade, como eu vim mais com ela mais aflorada, eu tentava movimentar o meu corpo saía, eu tinha consciência disso, e aí eu não conseguia me mexer, né? Muitas pessoas podem ter tido já essa sensação de não conseguir movimentar o seu corpo quando quer de madrugada. Isso significa que seu corpo espiritual está fora do corpo físico. E a pessoa não sabe o que é. E a pessoa não sabe o que é. É uma tensão que ela quer mexer e tal, só que aí quando volta assustada com medo. Legal. Isso pode acontecer uma vez ou outra, só que comigo era todo dia. Então, a partir disso, né, chegou um certo momento que eu precisei ir atrás, porque eu já estava ficando mais velho, mais adolescente, né, propriamente no futebol, dormindo na casa de amigos, e toda noite acontecia. Então eu fui atrás. Você ficava mais inseguro, durante assim, no dia? Você se tornava uma criança, uma pessoa mais insegura por conta disso ou não? Olha, eu era uma criança medrosa. Muito medrosa, assim, e isso me atrapalhava muito. Como eu disse, eu tinha medo de pegar um copo de água na cozinha. Meu pai tinha que levantar do sofá e ir comigo até a cozinha, pegar um copo de água e voltar, nesse estágio. Os seus pais não sabiam rotular o que era isso, na época? Meus pais não sabiam, não tinham esse conhecimento, né? Não, e eu tenho certeza que, às vezes, muita gente que vai assistir o programa ou nos cortes, também não sabe disso. Eu mesmo não tinha conhecimento. E às vezes hoje eu tenho uma filha. Porventura eu ver um sinal desse, e se eu não tenho a informação, eu me torno um cara ignorante. E aí eu não vou saber ajudar ela, né? Exatamente. O mundo espiritual, eu falo assim, que ele é vivo, né? Você me perguntou como eu tô hoje, e eu adentro cada vez mais, eu me conecto cada vez mais e percebo que há essa espiritualidade, né? Quando eu falo espiritualidade, eu tô falando de algo maior mesmo, de Deus. Há essa espiritualidade em nós. Então, realmente, meus pais não tinham conhecimento na época, era muito desafiador para eles, né? Era muito fácil falar que eu era medroso, né? Que eu tinha alguma coisa, não tenha medo, essas coisas não existem. E muito pelo contrário. Não é desse jeito fantasioso que as pessoas falam, né? De espírito existem, mas nós temos uma conexão, né? Os nossos antepassados, um mundo que não é esse terreno, né? É um mundo espiritual. Sim. E aí, correlacionando isso aos nossos chakras, né? Então, a minha vida, eu descobri essa mediunidade, comecei a desenvolver ela, ou seja, eu percebi que em um dado momento da minha vida, estava acontecendo isso com muita frequência, porque eu não estava na minha missão. O meu corpo espiritual, ele... Eu vim com uma missão para você nesse corpo físico e você não está executando ela. Tava desalinhada. Tava desalinhada. Essa foi a grande mensagem. Uau. E aí eu precisei me conectar, né, para realmente viver a minha missão. E os centros de energia, os chakras, eu descobri eles quando eu fui estudar yoga lá na Tailândia. Eu fui me formar em yoga lá na Tailândia e quando eu cheguei, né, na primeira aula era tudo teoria. Não era, porque eu fui pensando que era mais posturas, uma prática física, alongamento. E aí o conteúdo teórico me chamou muita atenção, né? Me pegou, me apaixonei, porque eu vi que essa conexão se dá através dos centros de energia que chamam chakras. Eles estão aqui agora, né? Chakras em sânscrito significa roda. Então são rodas de energia que tem no nosso corpo energético, no nosso corpo aqui girando agora. Então nós não temos só esse corpo físico, né? Nós temos um corpo energético, nós temos um corpo etérico, nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo mental. E aí essa relação se faz com o centro de energia. E isso é o que eu direcionei minha vida. Os chakras são quantos? 7, você falou? São 7 principais, né? Nós temos mais chakras no nosso corpo, mas são os 7 principais que vai desde a base da coluna até o topo da cabeça. E aí, quando você entendeu sobre a questão da mediunidade, você conseguiu se acalmar também. Quando você alinhou o seu propósito, hoje você ainda tem essas questões à noite ou não? Como que é? Eu tenho, porém, agora, através de estudos, né, muito estudo, eu consigo cada vez mais fazê-la conscientemente. Ou seja, sair mesmo do corpo e eu consigo me ver, né, ter um acesso
a esse mundo espiritual. É muito desafiador. Porém, existem várias formas, várias ferramentas que a gente vai aprimorando isso, né? E os centros de energia é uma delas. Você estudar, você conseguir atingir um estado de relaxamento. Por exemplo, na prática de yoga, tem uma parte no fim da aula que nós chamamos de Yoga Nidra, ou Shavasana. E essa parte é para você relaxar. Mas a intenção mesmo é você relaxar de uma maneira consciente, para você descansar o seu corpo físico e acessar esse campo mais sutil, esse corpo mais sutil, que é o espiritual. Que incrível. E por que tem os chakras abertos e fechados? O que é isso? Sim. Quando eu comecei a estudar os chakras... Sou um bom aluno, busquei bem, hein? Buscou bem, exatamente. Você não ia vir aqui perder viagem, não. Não, é ótima essa pergunta. E quando eu comecei a estudar chakras, é uma palavra que para nós, né, é um conhecimento do Oriente, mais do Oriente, né? E a gente não tem muito... É uma palavra que soa, mas o que é isso? Espiritualidade. Eu sempre pensei assim, é muito fantasioso para as pessoas que, como você disse, né? Por exemplo, eu não sabia disso. Então, se a gente começa chakras logo de uma vez e tal, e falar do mundo espiritual... Assusta e afasta. Então, com a engenharia da vida, eu quis trazer um assunto mais que conecta as pessoas nos dias atuais. Então, eu penso, né, como eu fiz engenharia de faculdade... Eu gosto muito dessa forma, né, de olhar para a vida como uma resolução de problemas. E eu vejo os centros de energias, que são rodas, chakras, como engrenagens, né, porque uma precisa acoplar a outra para você ter um alinhamento e assim ter potência na sua vida. Legal. Então eu gosto de pensar assim nos chakras. Você tem o centro de energia, que é uma engrenagem girando aqui no seu corpo energético. E ela pode estar em 3 estados diferentes. Ela pode estar bloqueada, que é como se a engrenagem tivesse quebrada. Ela não acopla na outra e não gera energia. Ela pode estar aberta, que é uma engrenagem que perdeu a rotação, está girando muito rápido e está dissipando, sem controle, dissipando energia, está perdendo energia. E você tem o giro saudável, que é o quê? É uma engrenagem funcionando, é um centro de energia ali trabalhando, energético, fazendo com que o seu campo energético esteja de uma forma alinhada, ordenada, para você vibrar as coisas boas e atrair as coisas que você está emanando também. Então, é isso. Os 3 estágios é bloqueado, saudável e aberto. E como que a pessoa identifica, Duran? Primeira forma de identificação é o autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é que um conhecimento de si mesmo. Então, estudar o seu corpo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, é um conhecimento que todos nós precisamos ter. Você tem, de uma forma indireta ou direta, mas o estudo real de autoconhecimento é você olhar para dentro de si. Sim. Então, cada centro de energia está correlacionado com uma área da sua vida. Então, você olha para a sua saúde, você olha para o seu emocional, você olha para o seu financeiro, para a sua profissão, você olha para os seus relacionamentos, amorosidade. Então, cada um desses está relacionado com uma área. Como que a pessoa descobre? Primeiro, o autoconhecimento. O que existe em mim? Quais são as minhas emoções? Sou eu, né? Quem sou eu? Primeiro, centro de energia, né? Identidade. Depois você... Como estão minhas emoções? Principalmente as primárias. Como eu lido com a raiva? Como que eu lido com o medo? Como que eu lido com a alegria? Depois você vem para um propósito. O financeiro e o propósito estão interligados, né? Sim. Porque o seu ofício, mas aquilo que vai te retornar mesmo, que vai chegar no coração, é aquilo que é além do seu ofício, que é uma coisa que você... Que é o propósito. Que é o propósito mesmo, que é a sua missão de vida ali. Eu falo que o propósito é muito o terceiro centro de energia, que é o fogo. O que é importante para eu fazer? Execução. Meu propósito é importante. O que é importante para eu fazer hoje, agora? No caso, eu estou aqui no podcast com você, o nosso propósito é esse, dar o nosso melhor. E a missão, ela tá... Olha aqui como é fantástico isso. O terceiro centro de energia, ele vai para o 4º centro de energia, que é o coração. Então, o propósito, plexo solar, fogo que queima aqui, ele tá sobe, conectado direto. A energia vai para o coração. E aí, quando conecta, né, essa potência do seu coração, você entende melhor do amor. Então, por exemplo, você me perguntou, como que uma pessoa sabe?
Se o centro de energia cardíaco não está saudável, com certeza ele pode estar aberto, ou seja, a pessoa sempre dando mais amor do que recebendo, está fora de equilíbrio, né, de balanceamento, ou ele pode estar fechado, a pessoa guardou alguma mágoa, ressentimento de relação, e aí a energia está parando ali, está estagnada, porque ela está magoada. Então, a forma de você perceber isso é o autoconhecimento. Aí que eu falo, uma vez que você tem o autoconhecimento, você sabendo as ferramentas e técnicas para alinhá-los, você passa a se desenvolver. E aí que vem o desenvolvimento pessoal. Então, autoconhecimento com saber os passos que dá para deixar eles alinhados, você tem um desenvolvimento pessoal. E tudo isso você ensina na engenharia da vida? Tudo isso na engenharia da vida. A engenharia da vida são aulas, são ferramentas. Ô Duran, desculpa. É como se for... tem ligação com algo... Você é um coach? Você é um psicólogo? Tá ligado isso ou não, Arnon? Não tem nada a ver. Sim. Olha, o que eu tenho pra te dizer é que toda vez que eu tentei me definir alguma coisa, eu fujo disso, sabe? Porque eu acho que, eu sou coach, eu sou técnico, eu sou treinador, eu sou o Gabriel Duran, eu sou engenheiro. Acredito que isso limita. A gente já até falou aqui, né? Eu sou, é forte essa palavra. Eu sou imagem e semelhança do Criador, né? Nós somos muito mais daquilo que é só o nosso ofício, a nossa profissão. Coach, em inglês, é técnico, né? Então, sim, eu sou um técnico, porque de certa forma, o que é o técnico? Nós jogamos bola juntos, né? Eu tenho a imagem do Décio, da Souvenir, como um grande professor na minha vida. Um técnico que mentor, foi... né? Um mentor, um professor. Então, cara, na minha visão, tudo leva pra isso. Eu sou um professor. O que eu gosto de ser mesmo é um professor. Eu vejo em você, sabe o quê? Um cara de servir. Com certeza. Se a gente não servir, né, a gente não é servido. É muito... Acho que... Acredito que o servir, ele tá no coração. É a doação. Né? É você se colocar no lugar da pessoa. É você estender o braço. É você ajudar as pessoas. Então, com certeza, minha missão tá muito ligada no servir. Né? Minha mãe tem uma frase que é: se você não serve, a vida não serve pra nada, né? Duré, vamos voltar um pouquinho. Se você não serve, a vida não serve pra você. Top. Me fala um pouquinho do Gabriel até ali os seus 10 anos. Vamos voltar lá atrás. Gabriel até os 10 anos de idade. Futebol. Então comecei muito cedo no clube, depois Souvenir, federado. Foi uma trajetória assim da minha vida que eu tenho muito orgulho, porque o futebol, ainda criança, né, a gente não tem muita consciência de aprendizado. Então eu aprendi meio que inconsciente, cara, a disciplina do futebol. O time, né? O que é união. Eu lembro que a gente gritava: Força, garra, união, Souvenir, Souvenir, Souvenir. E, cara, até me arrepia isso, porque ainda criança eu tinha muito o time ali, sabe? A gente se ajudava. Tinha um líder que era o treinador, que era o técnico, que era o coach, que direcionava a equipe. Meu pai me acompanhava bastante nos treinos, amizades. Pô, cara, até emociona aqui, mas vamos lá. Saudade, né, velho? Saudade pra caramba. Fase boa, né? Fase boa demais. Então, você tem mais lembrança da Souvenir ou do Mask? Da Souvenir. Da Souvenir. Que legal. A Souvenir foi pra mim, assim, marcante demais. Assim, a gente formou um time ali que foi em 98, que era um time campeão. E assim, a Souvenir é um time de São Bernardo, né? Sempre com menor expressão do que Portuguesa, Corinthians, São Paulo, que eram times que estavam num campeonato metropolitano, né? Então, aquele domingo pra ir pra federação era a melhor coisa, né? Cara, final de semana, pegar ônibus, aí o ônibus saía às 5 horas da manhã, você já tinha que acordar ali sábado e domingo, 5 horas da manhã, ia pro ônibus, eu tinha 8 anos, ia com a galera de, né, na época, 16, 17, que eram os mais velhos, então
muito aprendizado, com cara. juvenil, com juvenil, que zoava as crianças, que ia lá no fundo do busão, tocando pagode. Então, é muito aprendizado, cara, que hoje eu consigo enxergar o tanto de aprendizado que eu tive, ainda como uma criança ali, que não enxergava pra isso, só ia pra se divertir. É uma memória afetiva? Com certeza. É afetiva. Dá né? saudades, né? Saudade. E você até comentou, e entrando dentro desse... A gente vai parar nos 10 anos, mas você até comentou no Instagram essa semana passada do quem pegar a bola, ele vence. Então, esse foi um marco, né? É um marco pra você ver que eu tenho essa história muito clara, assim, na minha cabeça, porque eu lembro um dia que nós tínhamos um jogo importante. Era lá na Portuguesa, cara. A gente já ia pra aquele jogo meio assim, né? Pô, português. Tenso. Português. E aí chegou, no futsal na época eram 3 tempos, né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. E aí jogava um time no primeiro, mudava o time no segundo e no terceiro você podia mesclar. E eu lembro que a gente entrou, primeiro tempo, o time mais forte. Eu entrei e tal, a gente, só o gol dos caras, né? E aí a gente, primeiro tempo, entrou, aí deu intervalo, entramos no vestiário, todo mundo lá, cabeça baixa, né? Com aquela sensação já de, perdemos, derrota. E aí, cara, eu lembro que o Décio, que por sinal é um grande treinador, né? Era um paizão, cara. O Décio era um paizão, assim, a gente fazia gol e ia abraçar ele, eu lembro. Era um técnico mesmo, amigo, que ensinava a gente. Ele pegou a bola, colocou ela dentro no meio do vestiário. E aí ele falou assim, quem pegar essa bola vai vencer o jogo. E aí a gente olhou um pra cara do outro, né, sem entender muito. Aí ele, quem pegar essa bola vai vencer o jogo. E a gente aí começou a despertar aqueles pensamentos, né, ele foi incisivo, né, quem pegar essa bola vai vencer o jogo. E aí, cara, eu lembro que alguém do time levantou e foi atrás da bola, e isso impulsionou outras pessoas, e a gente foi atrás da bola, e todo mundo foi atrás da bola. E aí ele falou assim, é isso. Se vocês não forem atrás da bola, do que vocês terem interesse, vocês não vão ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo quem for atrás da bola. E é essa ação de vocês levantarem e ir atrás da bola. Nossa. E, cara, foi um ensinamento, imagina isso com 8 anos, né? Nossa. Era a semifinal de um campeonato metropolitano. Aquilo é uma injeção de não só motivação, porque eu falo que motivação ela pode vir só por alguns instantes, né? Uns minutos, uns dias, e pode acabar. Mas uma ativação, porque eu lembro até hoje. Uma ativação, nossa. Então, quando eu penso assim, uma coisa que eu quero, eu lembro dessa bola. Eu falo assim, eu tenho que ir atrás. Não vou esperar, né? Como na engenharia a gente vai até o último centro de energia e a espiritualidade fala de Deus também, eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é 50% eu, 50% Deus. Ele já fez a parte dele, me dando essa missão, a vida, exatamente como eu estou vivendo. Os outros 50% é eu ir atrás da bola. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Então aquele papo de, no tempo de Deus, quando Ele quiser... Não, cara, levanta e vai atrás da bola. Se você for atrás da bola... Ele já quis, né? Ele já quis. Ele já quis. Então com certeza é afetiva. Essa história fica até hoje, eu passo, né? Eu passo no Instagram, eu passo para os meus alunos. Nossa, sensacional. Eu vi a postagem. E aí eu falei, faz muito sentido. Porque na vida, o Cortella, ele fala sobre isso, né? Que vaca não dá leite, né? Você tem que ir lá tirar o leite da vaca. Ela não dá leite. Exatamente. E aí, quando você contou essa história, logo eu lembrei do Cortella. E eu sabia que era uma história verdadeira sua. E você vê que com 8 anos, a importância do esporte na vida de uma criança, né? Uhum. Ali deixa muitos ensinamentos. Muitos. Você levou pra vida. Não, e essa é uma fase, né, quando a gente é criança, que é essa absorção, tanto para boas, então o esporte, ele vai te trazer muitas coisas boas, como disciplina, unidade, né, trabalhar em time, espírito de vencer, mas quando a gente tá criança também, vem muitas coisas que é aquilo que vai atrapalhando a gente na fase adulta, né, porque Sim. Olha como uma criança absorve bem esse ensinamento que nem foi proposto, assim, o técnico... Foi intencional. Né? Eram 8 anos, eram crianças, né? Agora, imagina... A mensagem dele era para o jogo, não era Exatamente. uma mensagem da vida. Exatamente.
Mas ele tava ali na presença dele, era um técnico de verdade, né? Tava ali na sua missão. Na sua missão. Ele tinha isso de treinador, ele gostava. Eu já tive vários treinadores. Era o propósito dele, eu, né? Eu joguei na Suvinil, depois eu fui jogar no MESC, eu joguei no Corinthians, eu joguei na GM. Então eu tive vários treinadores. E é perceptível isso do Décio. É uma característica dele. Ele tava ali de corpo e alma, ele tava na missão dele. Nossa. Que era treinar o time de futebol ali pra ser campeão. E quando você tá na sua missão, a sua performance é muito acima da média, né? Ah, cara, quando você faz o que você ama, né? É nítido, né? É nítido, não tem como, assim, Eu lembro que quando... É leve, né, Duran? É leve demais. É igual que eu vi no seu Instagram que você falou que andou 800 km. Foi na Patagônia ou foi o Caminho de Santiago? 800 km foi o Santiago de Compostela. E eu falei pra Mauri, 800 km, amigo. Uhum. Eu acho que eu não rodei isso nem de carro. A gente, 800 km, né, você parar. Cara, se eu sair de São Paulo, eu vou pra onde? Digamos que você vai umas 4 vezes, desce pra praia e volta. Olha, é muita coisa. Desce ali pra litoral norte, né, e volta umas 4 vezes. É muita coisa. Assim. Mas você tava no seu propósito. Aí não é pesado. Cara, exatamente. A vida fica mais leve quando você... Putz, como que eu posso dizer? Quando você alinha esse centro de energia e você vai ganhando potência em cada um deles. Você não força mais nada. E é aí que eu falo muito de prosperidade. Ela... Não é que ela vem até você, mas é natural. Você entender o crescimento. O crescimento não só... É um crescimento de evolução, né? Que é diferente. A evolução por exemplo, é só olhar para a natureza. Então, nós temos o ciclo natural, né? Você, né, para uma colheita, você primeiro vai ali e cultiva. Você tem um culto ativo. Você coloca a intenção na semente. Você cava a terra, cultiva. Depois você vai e rega. Você tem que ter consistência, regar todos os dias, colocar também a intenção de regar. E por muitas vezes pode ter o pássaro, o vento, a condição climática que não vai fazer aquilo germinar. Por muitas vezes aquilo ali vai germinar e vai crescer, vai sair um fruto, vai sair uma árvore. E aí, para aquilo continuar, muitas vezes é preciso podar. Você vai lá e corta para evoluir novamente. Então, é isso, se torna leve quando você está conectado com o seu coração, com a sua missão, quando você faz o seu propósito todos os dias. A gente falou aqui de propósito e eu falo assim para os meus alunos que por muito tempo qual que é meu propósito? Eu sempre ia lá na frente, né? Qual que é o meu propósito? E para mim, propósito se resume nisso. O que é importante para você fazer hoje? Esse é o seu propósito. Porque de propósito em propósito, vivendo o seu agora, você vai conectar na sua missão. E aí você vai fazer isso de forma leve. Natural. É quando alguém vira pra você e fala assim, você nasceu pra isso. Exatamente. Meio que ela enxergou... as pessoas, elas enxergam, né? E... É tão gostoso, tão leve, tão agradável, tanto amor, tanta entrega, que aí a pessoa olha pra você e fala assim, Duran, mas você nasceu pra isso. Uhum. É tipo assim, é um elogio, né? Porque, poxa, eu encontrei meu propósito. Sim. Eu tô feliz. Duran, e a gente falou ali dos seus... E aí a gente já falou também, os né? Desafios. Os desafios, né? O Duran ali de 0 a 10 anos. Tem essa questão que você lembra muito bem o quanto que a bola te formou também, né? Uhum. O quanto que a bola... Aquele ambiente, né? Ele é responsável por muitos princípios que hoje o Duran tem. E depois, na adolescência ali, até seus 20 anos, como foi? Aí entra... Bom, eu joguei futebol, né? Até uns 14 anos, quando eu tive uma lesão, né? Jogando bola mesmo, tornozelo. E, assim, essa lesão me deixou afastado por muito tempo. E tava bem naquela época, né? 14, 15 anos... O que vai fazer da vida, e aí... Vou virar profissional, não vou... E entra as questões, né, dos pais que eles querem pra gente, um futuro, e mais questões da sociedade, tem que estudar e tal. Acredito que todo mundo que tem o sonho de ser jogador passa por isso, né? E aí eu me lesionei bem nessa época, fiquei um tempo afastado, e aí com 16 anos, eu tava estudando numa escola, né, particular, no Abaco,
E aí, o colegial, né? Na época, minha mãe não conseguia financiar o colegial para mim. E eu me mudei para uma escola estadual técnica. Né? Eu fiz a prova na ET, que é no centro de São Bernardo, uma escola técnica estadual. Passei e fui fazer o meu colegial lá. Quando eu entrei na ET, todo mundo da minha sala, eles queriam passar no Senai, que era a escola do lado da ET, porque eu só lembro deles falando assim, não, quem passar no Senai, cara, tem um futuro garantido, tá feito, porque já entra na empresa trabalhando com 16 anos e ganha tanto e tal. E aí, cara, eu ouvindo aquilo, eu falei assim, eu vou fazer esse Senai também, né? Eu quero fazer essa prova. Não, quero trabalhar na GM. Quero trabalhar agora numa automobilística. E, cara, eu lembro que na época falavam assim, não, mas a prova do Senai é bem mais difícil que a da ET e tal. Fui lá e fiz. E eu passei numa ótima classificação. Eram milhares de pessoas tentando essas vagas. E eu fiz para mecânica automobilística. Por quê? Na época, cara, não era uma paixão minha, mas era aquela, né? Carro, tal, São Bernardo, polo industrial, automobilístico. O ambiente fazia você também. Velozes e Furiosos na época, carro, vamos lá, mecânica automobilística. Me inscrevi e passei na prova, uma boa colocação. O que fez uma empresa ir lá no Senai e falar assim, eu quero contratar você para começar a trabalhar. Eu fui pego de surpresa, mas eu aceitei. Né, eu falei assim, e meus pais ficaram felizes também. Então, com 16 anos, eu comecei, né, eu ia de manhã para a empresa, trabalhava na área de garantia da qualidade, analisando embreagem de carro. À tarde, eu fazia 4 horas, estudava no Senai, mecânica automobilística, e fazia o meu colegial à noite. Né, então, eu tinha, com 16 anos, já um dia super lotado e já tinha um emprego, né, carteira assinada. E assim foi, cara, eu fui 16, 17, aí acabou o Senai, acabou meu colegial, eu tava na Sax, eles queriam me promover, tudo indica, né, engenharia, então meus pais também tinham esse sonho, né, de um filho ser engenheiro, 13º, férias, carteira registrada, tudo que eles não tiveram, né, que foram comerciantes a vida inteira, então... Aí a gente entra num papo profundo, né, de empreendedorismo, a visão de antes, de agora. Mas enfim, eles queriam isso pra mim. E aí a sociedade também empurrando, você tem que ser alguma coisa, faculdade. Até que eu fui pra faculdade de engenharia, estudar na FEI. E entrei em engenharia de produção. E aí continuei, né, trabalhando na Sax, até que eu fui promovido. Aí depois eu mudei de empresa, fui trabalhar na área de vendas, na Costal. E fiquei trabalhando até meu último ano de faculdade. Eu trabalhava nas empresas e estudava, né? Nunca deixei de treinar. Sempre fazia meus esportes, academia. Mas aquilo, cara, chegou um ponto que foi crucial, assim, começou a me incomodar pra caramba. Que eu tava no último ano de faculdade e eu trabalhava insatisfeito, é isso que a gente tá falando, né? Eu acordava de manhã, mas eu colocava gravata, roupa social, ia lá, sabia do ambiente que eu ia estar, aquilo não me agradava, eu não gostava do que fazia, então eu ia esbravejando. O fardo era pesado. Aí à noite ia pra faculdade, o que já pesava também, porque eu não via sentido naquela vida, né? Eu falava assim, nossa, as aulas começaram a já não fazer mais sentido. E aí, cara, eu descontava tudo isso nos finais de semana, né? Aí No treino, ou não? Não, na balada. Caramba! Aí a adolescência minha foi bem aproveitosa no sentido de que, cara, eu já tinha um trabalho. Eu sempre conheci muita gente, assim, dos dois mundos, Arnold, porque o futebol me trouxe muito uma amizade com um pessoal com menos condições, né, que eu tinha muitos amigos que eu frequentava mesmo, a gente soltava pipa lá, eram os amigos do futebol. E minha mãe sempre quis me dar um ensino, uma educação muito boa, que era a escola particular. E ali o grupo era um grupo... Era uma classe mais... Exato. Então eu sempre transitei nessas duas classes. E isso foi outra coisa que me fez ser o que eu sou hoje. Eu conheci esses dois mundos, mas bem opostos, sabe? E, cara, na adolescência, eu comecei a descontar tudo aquilo que eu trabalhava de segunda a sexta, não aguentava fazer aquilo, não aguentava mais, e aí eu descontava no final de semana. Então era balada,
coisas que me deixavam inconscientes, né? Bebida, outras coisas. E aí você ia pra balada, né? Eu, querendo ou não, chamo atenção, corpo físico, né? O que as pessoas me falam. Então, você é boa pinta. Boa pinta. Então, atraía ali as mulheres, mas não dava muito respeito a isso, valor. E, cara, quando eu chegava no meu quarto, que eu fechava a porta, eu me sentia triste por dentro, vazio. Aos olhos das pessoas de fora, eu tinha uma vida perfeita. E essa minha mediunidade começou a acentuar muito. Ou seja, eu fazia viagens astrais já nessa idade, mas, cara, eu acordava com medo. Era uma sensação de morte. Mas porque tava muito desequilibrado, né? Tava totalmente fora da minha missão, né? Uau. Eu já tava ali, eu sei que eu era uma pessoa que tinha muitas coisas dentro de mim, mas eu não conseguia, eu tava desalinhado totalmente. Eu tava trabalhando com o que eu não queria, tava estudando o que eu não queria, tava fazendo as coisas que eu não queria, tava perdido. Essa é a grande real. Isso com 20 anos, vai. Isso daí com... 18, 19 anos. 18, 20... 22, né? 22 anos. É isso? Agora... Você tá com 33? Você já fez 33? Eu tô com 33. Já fez? Já fiz 33 esse ano. Você é 90. Me perdi nas contas aqui um pouquinho agora. Eu sou de 90. Mas... Deve ter sido ali uns 20, 21... 2014 a gente tava com 24, certo? 24. Então foi essa época, 23 anos. Eu tava totalmente... Meu, eu não consigo imaginar te vendo hoje o homem que você se tornou, sabia? E aí eu acho que já vale uma mensagem pra galera aqui, né? Uhum. Independente do momento que você esteja, Sim. procura o seu centro, né? Exatamente. Seu equilíbrio. Procure o autoconhecimento. O autoconhecimento. Procure se conectar. E sabe como foi a forma que eu me conectei? Foi exatamente essa. Aí foi a virada de chave. Foi uma virada de chave. Teve um dia, né, que eu cheguei em casa, cara, eu tava na loucura, tava insatisfeito, aí os finais de semana eu só ia pra festa, não aproveitava a família, acordava tarde, toda hora querendo dar desculpas pra não ir trabalhar, insatisfeito, não tava rendendo. A faculdade, pra você ter noção, tinha um professor lá que pegou birra comigo, né, porque eu saía do trabalho, tava bem vestido, aí eu tenho... Desculpa. Fica à vontade. Eu saía do trabalho, tava bem vestido, eu tinha um curto período de tempo até começar a aula. E nesse tempo eu gostava de treinar, fazia ali minha 1 hora do meu treino, né, de academia, na época. E aí eu tomava um banho, cara, e ia pra aula... Nossa, eu sempre gostei, né, de ir mais relaxado, assim, é a aula, trabalhei o dia inteiro e tal. E aí, muitas pessoas iam direto do trabalho, né. Social, arrumado. E um professor começou a cismar comigo ali, sabe, tipo... enfim, eu não consigo dizer hoje o que foi exatamente, mas a FEI tem muito disso, né. A FEI é uma faculdade extremamente difícil, né. Posso falar com todas as letras, tem que estudar pra caramba. E aí, cara, tava tendo problema na faculdade, sabe, por coisas pequenas mesmo, eu não queria ali me dar a nota, por mais que eu me esforçasse. E aí, cara, tava tudo uma merda, vamos dizer assim, né? Eu não aguentava mais. E aí que eu fechei o olho e comecei a me conectar profundamente com Deus mesmo. Eu pedia uma luz, eu pedia uma guiança, eu pedia o que eu faço agora. E comecei a pedir mesmo, né? Eu tinha toda noite eu tinha o costume de rezar, mas era uma oração assim, mais por fazer. E a partir desse momento eu comecei a conversar, eu comecei a ter intimidade. E falei assim, eu preciso de um direcionamento. E foi acontecendo, cara. Eu fui atrás também, né? Quando eu comecei a conversar, eu comecei a ir atrás da bola. Então eu lembro que na época eu me abri para meus pais e falei assim, preciso ver essa questão da mediunidade, né, centro espírita. Eu lembro que eu tinha uma tia que era evangélica, eu falei assim, preciso ir, preciso ouvir o que tem para dizer. A minha mãe sempre gostou de, né, aos sábados ir na missa, não é com tanta frequência assim, não é como fala, praticante, mas eu falei assim, vamos, quero ouvir. O meu pai, ele teve uma época, né, que ele era da ciência cristã, que enxerga Deus como a nossa mente. E ele também era professor, ele ensinava as pessoas, então ele me trouxe muito conhecimento.
E foi assim, cara, eu comecei a ir em todas. E posso te falar que eu sou um cara que eu absorvi o que eu tinha que absorver em todas, né? Religiões, assim, vamos dizer. Eu não sou um cara que sigo nenhuma, mas todas me fez conectar com o meu Deus, que eu acredito em mim. E teve um dia especial que eu fui num centro, e aí você podia se abrir, falar lá com a pessoa, e eu contei a minha história. E ela falou assim pra mim, eu lembro até hoje: relaxa, você está no caminho. E aí eu fiquei meio confuso. Ela falou assim: não, isso tá acontecendo com você, essas projeções astrais, porque você tá perdido. Mas você vindo até aqui, desabafando e procurando, você está no caminho, pode ficar tranquilo que vai aparecer. E aí eu voltei pra casa. E claro, não foi do dia pra noite, minha vida continuou daquela forma, eu tava muito insatisfeito e tal, até que um dia eu fui no Parque Ibirapuera, sozinho, e encontrei lá um amigo, que na época estudou comigo, na escola, e morou muito tempo na Tailândia. E aí, quando eu encontrei ele, a gente começou a conversar, ele me apresentou a Mahamudra. Que aí eu falei assim, opa, parece ser interessante. Porque era treino ao ar livre, eu gostava disso, porque eu, né, o futebol, o esporte, né, falava umas coisas legais, e eu quis me aprofundar. E aí eu fui conhecer, e cara... Você pegou ela logo no começo, ou não? Logo no comecinho. Eu conheci o César, que é o idealizador, o César e mais todos os outros cofundadores, né? Era um time ali, eram várias pessoas juntos. E eu conheci e eu marquei um treino. E eu lembro que esse treino era na luz do dia, né? Na luz do dia, no meio da semana. E eu deixei de ir no meu trabalho e fui lá. E quando, cara, foi assim, fascinante, porque eu morava em São Bernardo, né? Aí eu fui até o Ibirapuera. Aí quando eu cheguei lá, sentei, meditação, treino físico. Aí a gente fez o relaxamento, que era o que eu fazia à noite, né? Porque é o final da prática de yoga. Eu me senti totalmente... Cara, eu preciso ter isso na minha vida. Eu preciso trabalhar com pessoas. Eu quero fazer isso. E a Mahamudra estava iniciando. Então eu me juntei com eles, né? Com o César, com o Jonas, com o Lucão, com o Rodrigo. Pessoas que eu tenho muita consideração. O Erasmo é dessa época ou não? Erasmo dessa época, né? Mária Sayag, Julinha. Cara, é uma época muito marcante na minha vida também. E vamos junto. Eu quero fazer isso, eu vou fazer tudo para isso acontecer, né? Podem contar comigo. E foi assim nasceu a Mahamudra, né? Primeiramente lá em São Paulo, eles já vinham dando aula, aí eu juntei, comecei a treinar, comecei a me desenvolver, fazendo vários cursos de autoconhecimento, desenvolvimento humano, mindset, PNL, para ser um coach, né? Atividade física, funcional, luta... Enfim, todas as habilidades. Desenvolvimento pessoal yoga, mesmo. Exato, comecei a estudar muito. Aí você desconectou do trabalho nessa época? Saiu da empresa? Aí é um ponto, uma virada de chave, né? Como foi? Essa é uma virada de chave, porque... Você se encontra ali na Mahamudra, volta a acender a lâmpada, volta a ter ali o fogo. Exatamente. Mas você ainda tinha uma parada conectada ali. E aí eu ainda estava no último ano da faculdade, com todos os meus amigos, né, para se formar. Eu tinha... Uma pressão social. Eu tava morando ainda com os meus pais, que, né, o último ano me ajudaram a faculdade inteira e tinham esse sonho. E eu tinha o meu trabalho. e ao mesmo tempo eu tinha a Mahamudra nascendo, que eu enxerguei é isso. Eu falei assim... Um futuro ali. É isso que o mundo precisa. É assim... Eu enxerguei que o mundo estava precisando de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, das pessoas olharem mais para dentro. E aí eu tive que tomar uma decisão. Só que a decisão, ela não é simples, né? Imagina eu nessa época, eu tinha que confrontar tudo. Eu comentava com os amigos da faculdade e eles falavam: Duran, você tá louco, né? Como que você vai largar, cara? Você tem um emprego, você vai se formar agora, a gente no ano que vem tá ganhando 15 pau como engenheiro. Eu tinha meus pais que eu falava... E você vai ficar em negócio de parque? Tu é doido, Duran? Exato. Como que você vai... Coisa de vagabundo. Coisa de como você vai largar a faculdade no último ano. Não criei filho pra isso. E muitas coisas, né? E eu tinha o trabalho também, né? Que era uma coisa ali que já tava, que eu me alimentando, né? Sim. Me dando condições.
Então, só que quando eu vou atrás de autoconhecimento, eu comecei a conectar comigo mesmo e fui atrás de me desenvolver, fui atrás de cursos. E aí teve em um deles que eu fiz uma ferramenta que hoje tem dentro da engenharia da vida, que eu utilizo muito para tudo na vida com os meus alunos. E essa ferramenta, ela me fez enxergar uma parada que era... Basicamente a ferramenta, ela me mostrou assim, eu tinha uma crença, eu tinha um pensamento de que minha mãe não acreditava em mim. Meus pais. Por quê? Porque eu comentava com eles e era exatamente isso. Não vai trancar, não faz isso. Yoga, o que é yoga? Investir em você até agora. Dá aula em parque, isso não dá dinheiro, investir em você até agora. E eu tinha esse pensamento. E aí, através dessa ferramenta, chamada Julgue Seu Próximo... Junte-se ao próximo. Julgue. Julgue? Julgue, de julgar. Julgue seu próximo. Julgue o seu próximo. Essa ferramenta fez eu olhar que eu mesmo não acreditava em mim. Por quê? Porque se eu não tomasse decisões na vida, que eu chamo rebelião saudável, se Legal. você não tem coragem, se você não enfrenta o seu medo, que eu fui uma criança muito medrosa, então hoje eu tenho outra consciência sobre o medo, se você não faz isso, você fica no seu lugar. E aí, qual seria o meu futuro se hoje eu não teria olhado para essa frase e me tornado consciente que eu não acreditava em mim? Eu poderia estar dentro de uma empresa, estressado, trabalhando, infeliz, né? Sem um bom relacionamento. Rebelião saudável é o que eu chamo. Saudável, que incrível isso. Porque assim, uma rebelião, a gente fala, é rebelião, né? Vou dar uma de louco. Não é assim. A rebelião saudável é aquilo que você faz com consciência e desafios programados para você saber o que você está fazendo. Então, quando eu olhei para essa frase, eu não acredito em mim, e aí a ferramenta me leva para isso. O que eu preciso fazer para acreditar em mim? Ficou tudo claro. É isso que a ferramenta faz, é isso que as técnicas ajudam. Ficou claro, porque quando eu escrevi isso, eu falei, como que eu acredito em mim? Primeiro passo, trancar minha faculdade. Se eu não trancar, não vai ser minha mãe que vai lá trancar. É uma rebeldia, vai ter dor, vai ter ruptura, vai ter quebra, vai. Mas eu sabia que eu ia estar feliz, eu sabia que eu ia estar fazendo diferença na vida das pessoas, cara. Eu sabia que eu estava pulando do meu fogo pro meu coração. Então eu falei assim, eu vou trancar essa faculdade. E eu fui lá e fiz. Nossa. E deu treta lá em casa. Fiquei um mês, minha mãe ficou louca, meu pai... né, fiquei sem se falar, mas foi uma atitude que hoje foi corajosa, né? Na época, a minha mãe, meu pai... Medo? Cara, o medo, ele é, com certeza, né? Foi uma coisa que você fez, mas, assim, é um medo que... O que eu vejo que é um medo? O medo, quando você deixa ele represado, ou seja, as emoções são como águas. Elas estão aqui no nosso segundo centro de energia. As emoções acontecem diariamente, cara. No seu dia hoje, você já pode ter tido raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa. E acontecem diariamente. São como ondas, são como águas. Agora, se você pega essa emoção e joga pro seu terceiro olho, que é o sexto centro de energia, você tem inteligência emocional. Então, aquilo que você não deixa represado, por exemplo, o medo. Quando ele está represado, ele é paralisia. Você fica onde você está. Você fica no seu lugar. E o que é prosperidade? É evolução. A gente não pode ficar no mesmo lugar estagnado aonde a gente quer. Se você é freado pelo medo, o medo não te avança, não te evolui. Agora, se você joga o medo para o centro de comando, o terceiro olho, o medo é compreensão melhor dos processos de Deus. Então, quando você faz uma coisa que você tem medo, você sabe o que Deus está te preparando ali na frente. E quando eu tomei essa decisão de trancar a faculdade, é porque eu falei assim, eu vou colocar toda a minha energia aqui agora. E isso vai ser a minha missão de vida. É o foco que eu vou dar. E eu vou realizar muitas coisas a partir disso. Então eu tranquei minha faculdade. A outra coisa que eu não confiava em mim era que ainda eu estava na transição do corpo físico. Eu não me aceitava totalmente, porque eu estudava muito, eu não treinava, tal, né? E aí eu comecei a querer ter um corpo físico e eu não acreditava em mim que eu poderia alcançar. Você mesmo até falou aqui antes da gente começar que a minha tendência desde criança, eu fui mais gordinho. Eu era uma pessoa com essa facilidade, mesmo jogando futebol. E aí eu falei assim, não, eu vou ter o corpo que eu quero. E eu coloquei esse segundo desafio. Então, colocar os desafios me faz tomar a decisão.
E quando eu tomei a decisão, aí minha vida foi a virada de chave, né? Porque eu tranquei a faculdade, eu saí do meu trabalho, eu falei, não quero mais. E eu me joguei de corpo e alma na Mahamudra. Eu lembro que do lado da minha casa tinha uma empresa de EVA. EVA, aquele material que a gente usa para trabalho na escola. Eu lembro que eu ia dar aula lá no Parque Ibirapuera às 6 horas da manhã e muitas vezes a gente não tinha colchonete. E eu fui lá e comprei placas de EVA, cortei elas pra gente usar como colchonete. Então assim, eu me esforcei. Depois de um tempo na Mahamudra em São Paulo, eu vim pra São Bernardo, liguei pra amigos, Você que fundou aqui em São Bernardo, né? Aqui em São Bernardo, sim. Eu chamei amigos e falei assim, eu quero treinar vocês pra vocês praticarem yoga, meditação, relaxarem, ter uma vida mais saudável. Então, cara, essa julgue seu próximo, né? As decisões, o desafio é o que me traz transformação. Por isso que eu falo que sem desafio não há transformação. A partir daí, minha vida fez assim, né? Ela mudou, mas eu continuei na minha missão. Então, toda ruptura causa uma dor. Só que essa dor é passageira. No meu caso, por exemplo, meus pais, eu tive essa dor da ruptura. Eu quebrei um negócio que eles sonhavam comigo. Mas mais tarde, eu fazia aulões, né? Nos parques para 300 pessoas. E no final eles iam lá e choravam e estavam comigo, Caracas. Me apoiando. Meu pai trabalhou comigo, né? Minha mãe também sempre acreditou no meu potencial e começou a me apoiar nisso que eu quero para minha vida, né? Sempre me incentivando, me apoiando. Então eu falo que sem a decisão, né? Sem essa rebelião saudável, sem essa ruptura, e tudo é um passo a passo, né? Para você chegar até aí, primeiro autoconhecimento. Saiba onde você está, a sua identidade, comece a praticar, a gostar de você. Depois você se lida com as suas emoções. E aí você vai julgar o próximo, ver o que está atrapalhando na sua vida, para então você tomar uma decisão, ter uma rebelião saudável. Afinal, eu chamo meus alunos de audaciosos. E o caminho da audácia é esse: aprendizado, unidade, decisão, amor, consistência, intensidade e aceitação. Se você levar a palavra audácia para sua vida, para mim, eu acredito que o jogo muda, vira a chave e você chega onde você quiser. Cara, que incrível. Você falou uma parada que me conecta muito com a sua história, que é se jogar de corpo e alma. Eu acredito que tudo que você faz de corpo e alma não tem como dar errado. Você não estava de corpo e alma na engenharia, você não estava de corpo e alma lá na empresa, e não tinha como dar certo a longo prazo. Porque não tava... O fogo não tava... A chama não tava acesa. Sim. Isso aconteceu comigo também. Quando eu tomei uma decisão, eu tive que tomar uma decisão que você chama de rebelião saudável. Isso pra mim foi muito legal que você falou. Por isso que eu falo, sempre quando eu começo o podcast, eu falo que eu sou privilegiada. Aqui pra mim eu tô aprendendo. E cada um que senta aqui eu aprendo muito. E muitas coisas da minha vida, pra chegar onde, graças a Deus, hoje eu estou, eu começo a entender melhor as coisas quando eu converso com pessoas tão incríveis quanto você. Porque eu precisei tomar uma decisão, mas eu não sabia que talvez o rótulo dessa decisão não poderia chamar uma rebelião saudável. Porque eu também tive que abrir mão, aceitar, sair de uma empresa na qual eu tava construindo uma carreira. Eu lembro que minha mãe virou pra mim e falou assim, no dia que eu falei pra ela assim, mãe, eu vou pedir as contas na Tegma. Ela falou assim, nem pensar. Ela falou assim, Arnold, você tem 7 anos lá. Você chegou num cargo de supervisão agora. Você tem uma carreira. E aí, hoje um dos meus mentores é o Flávio. E aí ela falou assim, você tem estabilidade, filha. E eu falei assim, caramba, mãe. Tá bom. E no outro dia, eu falei pra minha esposa, eu vou tomar uma decisão. E minha esposa na época tava doente e desempregada. E a única coisa que eu perguntei pra ela, Duran, eu tinha... Olha que louco como que é a vida, né? Eu tinha 24 anos, irmão. Eu tava casado, hein? Eu perguntei assim pra ela, e se faltar aqui em casa, como vai ser? Ela falou, eu te amo e a gente tá junto. Eu fui na empresa e tomei uma decisão que eu pedi as contas. Então, uma das mensagens que eu quero deixar aqui pra galera
é que você precisa se autoconhecer. E aí eu queria te provocar. E como que uma pessoa que não tem um autoconhecimento, como que você falaria pra ela buscar esse autoconhecimento? Aonde que ela encontra? Ela tá perdida. Ela tá sem rumo. Não tá feliz. Ela tem a coragem de tomar uma decisão, mas ela não sabe ainda nem qual decisão tomar. Porque ela não se conhece. Você hoje, um cara tão preparado, como que você falaria pra essa pessoa que não tem uma autoconfiança, um autoconhecimento? O que você falaria pra ela? Como que você ajudaria ela? Eu falaria pra ela ser uma pessoa audaciosa e explicaria justamente essa palavra. As Porque características, pra mim, né? Audácia, né? Esse acrônimo. Audácia tem 7 letras e são 7 centros de energias principais. Pra mim, autoconhecimento é o centro de energia. Pra mim é um olhar pra dentro e o que tem dentro de você. A pessoa que está perdida, ela precisa primeiro do A, aprendizado. Então, é ir atrás de fontes mesmo, mentores, professores, estudar, quem sabe, de autoconhecimento. Pegar as informações, ter a mente aberta para aprender. Cara, quanto mais você aprender na vida, né, quem mais aprende não depende, mais É. libertador é. Depois que você aprendeu, então conhecer a si mesmo. O que é o meu corpo? O que é a minha energia? O que são as minhas emoções? E para isso tem os professores, os livros, os mentores. Depois vem a letra U, que é unidade. E aí unidade é se unir com pessoas que estão vibrando na mesma direção. Eu falo muito do exemplo do saco de batatas, né? Saco de batata, você pode estar lá junto com batatas podres, batatas boas, e aí passa os dias, você fica podre também, você vai ser tirado e tal. Ou você escolhe estar no purê, que é só batata boa. Ou seja, só pessoas vibrando na mesma direção. Quando você começa a aprender sobre si mesmo e conecta com pessoas, aí você vai caminhar junto. Então precisa estar em unidade. É diferente, né, de pessoas olhando para coisas opostas. Você caminha com aqueles que estão olhando na mesma direção. Cria unidade. Certo. Depois vem a decisão. Então, a decisão é isso que nós estamos falando. É um passo muito importante, porque do terceiro centro de energia até o coração é o caminho mais longo que a gente tem nesse estudo da engenharia da vida. Essa rebelião saudável é necessária. Você precisa, em algum momento da sua vida, despertar a sua personalidade. Nossa! Saber top. O que você é mesmo. É esse conjunto de físico, emocional e o que você veio fazer, o que te dá tesão, o que te movimenta, qual que é o seu fogo mesmo, aquilo que você tem uma fogueira que você vai alimentar todos os dias. Porque como você colocou, né? Imagina, a engenharia pra mim ali era uma fogueira, só que, pô, as lenhas tava, né? O fogo tava baixando, porque eu não ia ali. O que eu faço hoje, lenha toda hora, porque isso me traz ânimo. Então, aí tem esse caminho do autoconhecimento, que certo. são os centros de energia. Então, a minha indicação para uma pessoa agora venha para a engenharia da vida, para o autoconhecimento, que é o olhar para dentro, né? É você se autoconhecer, é você top. querer A transformação. É. Duran, você também é formado em PNL, né? Se formou ou como foi? Sim, PNL eu tive um estudo, né, na prefeitura de São Bernardo do Campo. Então eles tinham cursos de PNL e aí sim eu fiz uma formação, né, no nível 1 de PNL, Programação Neurolinguística, e foi muito legal, cara, porque foi na prefeitura de São Bernardo um programa assim para moradores de São Bernardo, o qual eu fui convidado através do meu trabalho. E aí agora eu vou entrar um pouco mais na sua parte atleta. Uhum. Cara, conta aí pra galera. Você fez maratona, ultramaratona. Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Maratona no deserto, Atacama, Patagônia, Caminho de Santiago. Você participou do Ironman. E aí? O que você tanto aprendeu aí nessas jornadas aí?
Eu falo que as provas físicas, né, os desafios, para mim, são os melhores cursos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que existem, né? Porque é um conhecimento de si muito grande. Quando eu cheguei aqui, eu estava falando para o Mauri, que ele me perguntou, né, como que você faz tudo isso, como que você começou? E eu comecei justamente querendo dar uma volta de 3 km no Parque Ibirapuera correndo. Então, né, depois que eu saí do futebol, que a gente fazia a parte física lá, eu entrei só na academia, não ligava muito mais pro cardio. E aí, quando eu falei assim, não, vou dar uma volta de 3 km, eu parava, cara, caminhava e não conseguia, 3 km, né? Não conseguia fazer de forma contínua. E aquilo se tornou meu desafio. Eu falei assim, eu vou treinar até que eu vou dar essa volta aqui do parque de 3 km. E aí eu coloquei aquilo como desafio e concluí. E aí aquilo eu falei assim, nossa, cara... Subiu o nível agora. Subiu o nível. Me instigou. E eu falei assim, vou correr 5 km. Aí eu corri 5 km. Aí eu lembro que aí eu vi, assim, na internet uma prova do Pão de Açúcar de 10 km de revezamento. Na verdade era uma maratona que você podia fazer com 4 pessoas. E, cara, na época foi muito engraçado, porque eu chamei uns amigos meus que não estavam na pegada do esporte, que estavam na balada e tal, e eu falei assim, cara, vamos fazer uma maratona, cada um vai correr 10 km. E aí, eles falaram assim, vamos. Eles falaram, vamos, cara. E aí eu inscrevi, né, fiz a inscrição de cada um deles e a gente começou a treinar, cada um por conta. E foi muito legal, cara. Eu lembro que um dia antes a gente se reuniu no barzinho. Ainda na época, né? Totalmente não tava, assim, esportista mesmo. Aí a gente se reuniu, eram os amigos e tal. Vamos lá, vamos se esforçar. Cada um correu 10 km e foi muito legal. A gente fez uma maratona. A partir daí começou. Cara, eu quero sempre evoluir nos desafios. Eu não vou parar. E aí de 10 km eu fui para 21 km. Aí eu fiz uma maratona. Aí eu fiz a ultramaratona, que é desde Bertioga até Maresias, de 75 quilômetros, né, correndo. Aí depois eu comecei a me aventurar no triatlon. Isso tava caminhando junto com a Mahamudra? Isso tava caminhando junto com a Mahamudra, em paralelo. A gente fazia as provas juntos, né? O César também foi meu grande parceiro de provas. Você se preparava na Mahamudra, né, assim? Exatamente. Me dava um condicionamento, uma base muito forte, tudo, né? De físico, mental, espiritual. E aí os desafios a gente escolhia, né? Então, ultramaratona. Aí, vamos fazer um Ironman? Vamos. Aí começamos no triatlon, que era os shorts, né? Os olímpicos. Aí fomos fazendo um meio Ironman, que é a metade de um Ironman completo lá no Paraguai. Esse meio Ironman, como que funciona? É quanto de natação? O meio Ironman natação é 1.4. Certo. Aí bike... Não, desculpa, cara. A natação Me fugiu aqui. Mas já é um desafio. É 1.6. 1.6. Não. 1.8. Mas aí tem a natação, a bike e a corrida. Só que numa... Sim, tem menor, né? Numa distância menor. É que assim, eu geralmente eu falo assim, o Full Ironman, que é o completo, né? Tem 3.8 de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida. Esse é o full. Você fez esse completo. Ou não? Eu já fiz esse, mas antes eu fiz o meio Ironman. Certo. Que são as medidas... Metade de tudo isso, né? Então você nada, pedala, corre... Mas a metade de tudo isso. Metade, exato. Que foi no Paraguai. Que foi na fronteira Paraguai-Brasil. Né? Então, assim, mas tudo evoluindo, né? Depois do meio Ironman, aí fui e fiz o Ironman, que é o completo de Florianópolis, né? Aqui no Brasil. Mas só uma questão, qual que é o mais difícil? Qual modalidade é mais difícil? A bike, a corrida ou a natação? Cara, de modalidade, pra mim, né, o mais desafiador de todos foi a natação, porque eu me inscrevi pro Ironman sem mesmo saber nadar. Eu tinha aquela natação de criança, que era só pra não saber bater os braços ali, mas eu nunca tinha treinado mesmo natação, né? Um nado técnico
Aí nada melhor que um Ironman pra desenvolver isso. Exatamente. Aí eu me joguei na água e me joguei literalmente, assim. De novo, de corpo e alma. De corpo e alma, cara. Me joguei e falei assim, vou aprender a nadar. No entanto que no início, assim, eu fui numa piscina de nem 25 metros, 16 metros. E eu fui até a metade e eu tinha que respirar. Aí eu terminava. Aí eu voltava, levantava a cabeça e respirava, assim. Eu não sabia mesmo nadar, né? Quando isso faltava 1 ano pro Ironman, né? Que eu já tinha feito a inscrição. E nessa época, né, eu fazia inscrição, fazia o Ironman e antes vinha o meio Ironman junto, né? Então comecei a nadar do nada, assim. E claro que fui me desenvolvendo, melhorando. Aí comecei a observar as pessoas, né? Eu comecei a entender um pouco. Aí chegava um professor, aí eu perguntava. Aí eu desenvolvi a minha natação, né? Então, das 3 modalidades, pra mim foi a mais desafiadora. Agora, quando você se pega, por exemplo, uma prova longa, tirando essa dificuldade na natação, eu acho a bike, porque é um período muito longo, né? Eu fiz um triatlon extremo ano passado, que é 180 km de bike, com uma elevação de mais de 3.000 metros. Então, assim, Onde foi? Tempo na pedalando. Suíça? Na Suíça. Eu vi. Então, é muito desgastante também a parte do pedal, né? E a grande vitória do Iron é completar? A grande vitória do Ironman é completar, né? Acredito que cada pessoa tem a sua vitória, né? Tá fazendo aquilo por um motivo. Mas para a grande maioria, assim, amadores, né? Não atletas que visam realmente uma vaga num campeonato mundial, que é o trabalho, né? Porque o Ironman tem muito disso, né? Tem uma parte que são atletas profissionais que tem isso como profissão. Gera vaga. Que aí as primeiras colocações geram vaga pro campeonato que acontece no Havaí, em Kona. E tem os amadores, né? Que são atletas, não deixam de ser atletas, mas é atletas de vida, que não tem o triatlo como a profissão, né? Oficial. E para essas pessoas, cara, cada um tem a sua vitória particular, mas acredito muito que é terminar. É você se propor a fazer um desafio e chegar no seu final. E qual que era a sua vitória, assim? Qual que foi a sua vitória no Ironman? A minha vitória no Ironman foi esse progresso dos desafios, né? Desde os 3 quilômetros. Então, assim, cada desafio que eu concluo, eu aprendo, eu evoluo. Eu falo assim que, cara, a coisa mais desafiadora do Ironman foi fazer a inscrição. Porque é aquele medo que dá, que a gente já comentou, né? Eu lembro que na época eu e o César, vamos fazer um Ironman? Vamos. Tá, vamos ver aí, quanto é? Inscrição, tantos reais. É caro. Tem que fazer isso. Nossa, é 3,8 quilômetros, eu não sei nadar. Tem que ter bike. Como que é a bike? Pesquisa na internet. Não é uma bike, 15, não é uma 20 pau. Nossa, tem muito desafio. Mas vamos fazer a inscrição? É a parte mais desafiadora. Uma vez feita, cara... Assumiu a responsabilidade. Você assume a responsabilidade e vai até o final. Então, pra mim, o grande prazer é o caminho da sua decisão de fazer inscrição até a chegada. Esse caminho é autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, é foco, é concentração, é você dizer não pra várias coisas, é você treinar, se desafiar, é ter um objetivo. Você equilibra toda a sua vida, não equilibra quando você determina esse objetivo? Muito. Eu falo assim que todo ano eu tenho que ter pelo menos um desafio, sabe? No mínimo 3, assim, pra eu estar alinhado, pra eu estar focado naquilo que eu quero. Senão, né, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você começa a pegar ali, e isso é o que acontece muito, agora entrando numa questão mais técnica, terceiro centro de energia desalinhado. Quando ele está aberto demais... Geralmente a pessoa tem muitos sonhos, muitos projetos de fazer muitas coisas, mas, cara, não consegue chegar no final de nenhum, né? Porque tá ali, não tem o desafio, não tem o foco. Quando tá fechado demais, é pelo contrário, não tem desafio na vida. E aí, o que vai te levar? Pra onde que você tá indo? Entendeu? Você vai só deixa acontecer? Então, eu pego um desafio pra fazer todo ano. E aí, sim, eu fiz o Ironman, depois eu fiz o triatlon. Foi aonde? Foi em Floripa. Foi em Floripa, Aí depois eu fiz o triatlon extremo, né, o Swissman, que é uma prova, cara, pouquíssimos brasileiros já fizeram.
Aí é a história, hein? Aí não sei nem se nós Não, a gente vai fazer outro. Aí vamos ter um outro episódio. Ai, mas cara. foi também hard. Não, essa prova é sinistra, cara. Foi a mais difícil da sua vida. Foi o desafio mais difícil da minha vida. E você concluiu? Sim, por pouco. Faltando 3 minutos. Caracas, mano. Tinha 20 horas pra fazer essa prova, ao total. Por 3 minutos. E eu cheguei com 19h57. Uma chegada emocionante. Ainda não consigo traduzir em palavras certas. É muita história. Todo o processo foi muito desafiador, sabe? Isso foi quando? Porque, então, a inscrição pra essa prova eu fiz em 2019. Antes do Covid, né? Da pandemia. Então, cara, eu treinei. Quando eu tava prestes a ir, né? Que foi em torno de março, abril. A prova era em junho, Aí na travou Suíça. tudo. Aí veio a pandemia. Cara, eu tava numa pegada de treino sinistra. Tava pronto. Só faltava o ajuste final ali, né? Porque a prova é em junho, em maio ali, né? Abril a gente começa a desacelerar, mas eu tava na pegada sinistra e aí veio essa notícia que tudo parou, eu não podia treinar. E, cara, isso foi só um capítulo, né? Eu comecei a treinar dentro de casa. Na época, a gente passou a pandemia na casa do meu sogro e tinha uma piscina. Então, eu amarrei um elástico. Eu lembro desses vídeos. E treinava na chuva, nadando na piscina, cara. 3 quilômetros, assim, né? 1 hora de natação ali, pô, dentro da piscina, estático. E só que foi isso, né? Nessa época, todo mundo ficou incerto. Então, eu continuei os treinos. Aí deu aquela baixada natural, né? Dentro de casa, não podia correr, o corpo, alimentação e tal, e mente, e beleza, passamos por essa. Aí começa a treinar tudo de novo, 2021. Vai ter a prova, tal, vamos lá. Aí, tudo pronto já, passagem, hospedagem, vamos lá, tamo pronto e tal. Não pode sair do Brasil, né? Não tava podendo viajar pra fora. Prova cancelada de novo. E aí foi pra 2022. Então, cara, já é desgastante treinar pra uma prova dessa. Sim. Você coloca 3 vezes mais o trabalho que deu toda essa pandemia. E aí, na terceira vez, quando... Cara, sinceramente, esse foi um desafio que eu falei assim... Eu vou desistir. Eu vou desistir porque... envolve muita coisa. Final de semana, faz treinos de 10 horas. Tem que acordar muito cedo. Não só a parte física, né? Mas o meu relacionamento em casa, o tempo com a família, o meu trabalho. Envolve muitas coisas. Fazer uma prova de triatlon extremo é diferente de um Ironman. É muito mais treino, é muito mais... É um nível acima? É um triatlon extremo, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta de curioso. E ganha grana aí ou a grana não tá aí? A grana não tá aí. Caracas, Dordan. A grana não tá aí. E é isso que é um desafio maior ainda. Lógico, porque fica latejando ali na sua cabeça. Cara, esse Swissman, né? Por exemplo, essas trocas de prova que vai ter, não vai ter, aí nossa moeda aumenta, a inscrição é em euro, aí veio o valor da inscrição 2 anos depois, aí você fica, cara, vou fazer, aí tem que investir, é passagem, é viagem, é bike, que tem que subir montanha. Mas sempre foi você que financiou tudo ou você tinha patrocinador? Eu já tive alguns patrocinadores, mas não nessa época de prova. Eu tinha patrocinador antes da pandemia. E aí depois da pandemia também não tive mais. Mas eu tive alguns patrocinadores, muitas pessoas que me ajudaram, mas nada que é como um atleta, né? Porque não é a minha profissão, é uma coisa que eu ia gosto. te perguntar isso. Você é um atleta? Eu sou um atleta pelas coisas que eu faço, pela dedicação que eu tenho ao esporte. Agora, eu não sou atleta como profissão, né? Eu acredito que seja 2 coisas diferentes. O esporte não te dá dinheiro? Não. Diretamente? Diretamente. Porque quando o Amaury o Amaury foi te estudar, ele falou assim, cara, ele é um atleta. Ele é profissional. Aí eu pensei assim, então tá aí. É aí que eu linko um negócio de... Na hora que veio esse pensamento de eu vou desistir. Só que quando você tem um objetivo e você acredita e todo dia você tá alinhado e convicto daquilo que você quer pra sua vida, na sua missão, não te faz desistir. Eu pensei por alguns segundos, por todas as circunstâncias, né? O que eu já tinha gasto, o que ia vir a mais. 3 anos treinando pra essa prova. Sua noiva sempre te apoiou? Ela sempre me apoiou,
Mas também deu uma balançada nessa hora, te cobrava, né? De né? tipo, cara, já adiou 3 vezes, e é isso, e mais uma, e... Mas no final, cara, ela foi essencial, é essencial na minha vida. Ela subiu a última montanha comigo. Mano, se a gente falar dessa prova, é umas 3. Deixa eu te fazer uma pergunta que vem assim no meu coração. E quando você vai lançar seu livro? Já parou pra pensar nisso ou não? Já, que pergunta maravilhosa. Olha só, né, esses dias eu até postei o depoimento de um aluno que começou comigo na época de pandemia, treinar na engenharia da vida, fazer o curso, e ele já era palestrante e escreveu um livro, né, nesse processo da engenharia da vida, realmente pegou e escreveu, se chama Aprendendo com a Morte. E eu sempre Aprendendo com a Morte. Aprendendo com a Morte. E ele é o Denis, ele é palestrante e ajuda muitas pessoas enlutadas. E ele é sensacional, cara. E São Paulo? Ele é da Paraíba. E aí eu postei esse depoimento e falei assim, nossa, o meu aluno escreveu um livro. E, cara, que autoridade. Eu sempre gostei de escrever. Eu sei que eu vou escrever um livro. E eu tô escrevendo. Uau! Eu tô escrevendo. E eu só tô... Eu acho que tudo tem o seu tempo de maturidade certo. Eu não costumo querer ser mais rápido. Né? Isso às vezes atrapalha um pouco. Acelerar o processo. Mas tá sendo com capricho, com Sabe o que eu aprendi esses dias? Uhum. Esses dias não. Eu assisti um podcast do Joel e do Ninja. E aí eles falaram uma frase lá que me marcou pra caramba. Sabe quando vem igual uma flecha? Sem pressa e sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Eu tenho uma frase muito parecida, que eu também vi de um mentor, o Christian, de alta produção. Christian Barbosa. Ah, o Christian Barbosa. Ele tem o livro do tempo, né? Eu acho que ele tem o livro do tempo. Exatamente, O importante não tem pressa, tem pace. Não. Isso pra mim também foi muito marcante porque o pace é a corrida, né? O importante, ele não tem pressa, ele tem pace, que é o ritmo da corrida, a consistência. Então, tá saindo. Mas acredito, né, que ainda falta a cerejinha do bolo ali pra realmente ele tá publicado. E eu tô sem pressa, né? Como eu falo, eu acho que essa consistência, minha gana por desafios, eu sou muito estabelecido, desafio por desafio a cada ano. E qual que é o desafio do ano? Casar. Aí! Duran, estamos indo pra parte final. Cara, passar rápido. Você vê, um bate-papo leve, gostoso, uma energia muito legal. Cara, é muito bom. E vamos marcar outro, porque essa prova tem muita história. Não, vamos marcar outro. A gente precisa gravar um só dessa prova, então. Depois dessa prova do Swissman, ainda eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Tá aqui, cara. Que são 800 quilômetros. É que a produção já sinalizou ali que o tempo encurtou, mas eu anotei aqui, ó. Caminho de Santiago, Nossa. Patagônia e Atacama. Explora esse tema. Aqui deve ter muita história, velho. Tem os desafios. Os 800 km foi aonde? Foi logo em sequência dessa prova de triatlon extremo. Aí eu passei uma semana lá na Europa e fui pra França, né, começar o caminho de Santiago de Compostela até a Espanha, 800 quilômetros caminhando. De maneira rápida, assim, só pra gente não perder essa oportunidade. O que é esse desafio aí? Esse caminho de... Como que é o nome que você falou? Compostela. É o caminho de Santiago de Compostela. O caminho de Santiago, ele é um caminho espiritual. Eu sempre li a respeito, sempre conheci pessoas que já fizeram, e é um caminho de conexão a qual cada um vai com o seu propósito também. Mas ele tem uma história muito bacana, né, que Santiago, ele foi o primeiro a levar, né, a palavra de Jesus, o ensinamento de amor para a Espanha. E aí quando ele foi crucificado posteriormente, né, foi feito essa homenagem para ele, né? Então as pessoas iam de peregrinação, né, caminhando. Igual faz aqui na Nossa Senhora Aparecida, né? Exatamente, até onde ele foi lá enterrado, né? E tem uma história por trás
disso também, né? Que era um lugar muito especial, que as pessoas já caminhavam em sentido a Finisterra, que é o fim da Terra. Então era para autoconhecimento, né? As pessoas queriam saber o que era o fim da Terra. Onde que é o fim da Terra? Então caminhavam em sentido, né, a Compostela. E eu fui para me conectar, eu fui para... Era um sonho que eu tinha, e aí eu já estava lá na Europa e eu falei assim, eu vou fazer um desafio em sequência de outro desafio, né? Vai ser um desafio e tanto agora. E aí eu comecei a planejar e ele aconteceu. E claro, 25 dias caminhando sozinho, consigo mesmo. Sozinho? Tem muita história aí também. Não, a gente vai marcar. Vamos criar esse compromisso, claro, que a gente vai ter um novo episódio só pra gente falar dessa questão. Claro. Pra gente finalizar, eu vou te fazer algumas perguntas bate-pronto. É ping-pong. Você volta a resposta que vier na mente. Fechou. Deus. Tudo. Sua noiva. Amor. Medo. Compreensão dos processos de Deus. Compreensão dos processos de Deus. Sua mãe. Amor maior. Seu pai. Generosidade. O que você mais aprendeu no triatlo? No Ironman? O que você mais aprendeu no Ironman? Decisão. E nesses 800 km aí que foi na Suíça? Aceitação. Curtiu? Curtiu esse bate-papo? Muito. Foi legal? Pra caramba, cara. Turma! Demais. Quero te agradecer do fundo do meu coração. Gratidão. Foi incrível. Quero estar mais perto de você. Me senti bem nesse nosso bate-papo aqui. E eu fiquei pensando, né? Pô, vou chamar o Duran. Duran é gigante, cara. Essa é a sensação que eu tenho de você. Você é gigante. Você é um cara do servir. E só aqui nesse bate-papo de 1h30 eu agradeço a Deus por Ele ter dado essa oportunidade a nós. A gente ter batido esse papo. Eu sinto essa energia, sabe? Até a parada quando você se emocionou, eu sinto que tá um ambiente assim, sabe? Quero entender mais sobre essa engenharia da vida. E deixa um recado aí pro pessoal. Fala por que o pessoal tem que te procurar, tem que buscar esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento. Por que eles têm que dominarem eles mesmos? Por que uma pessoa tem que fazer engenharia da vida? Aproveita aí. Não vou falar de fazer seu pitch, porque tá muito validada. Você é um cara que... Eu não vim com essa pergunta preparada, mas não tem como eu te olhar agora e não imaginar que você não tem um livro. Se você falasse pra mim que você não tava pensando em fazer um livro, eu ia falar que você tá desperdiçando muitas histórias. E tem muitas pessoas precisando das chaves que você tem. Muitas pessoas. Então eu quero que você deixe um recado pessoal aí. Fala um pouco pra gente finalizar, empacotar aí sobre a engenharia da vida. Aonde que o pessoal te encontra também. E deixa um insight aí pra galera. Deixa uma mensagem aí. Obrigado, irmão. De coração. Eu sou muito grato pelo convite, pela lembrança, né, de me chamar para estar aqui, e eu fui muito bem recebido, então grato também a toda a equipe de vocês. E para as pessoas, eu falo que todos nós merecemos viver a prosperidade como evolução. Nós estamos nesse mundo para evoluir. Isso daqui é uma grande escola. Então o caminho do autoconhecimento, ele é essencial na sua vida. Ele é essencial para você se desenvolver pessoalmente em todas as áreas e você ter uma vida plena, feliz e livre. Todo mundo tem um potencial guardado dentro de si e muitas vezes está bloqueado, ou você está perdendo energia por coisas que aconteceram na sua vida, por coisas que você não está enxergando. Então, olhar para dentro de si, você vai viver com potencialidade. Você vai exalar amor, gratidão, energia. E afinal, essa vida aqui é única. Você precisa fazer por merecer. E você merece isso. Então, pode vir para a engenharia da vida, que eu vou, junto com você, trilhar esse caminho. E nós vamos evoluir muito juntos.
Ele é online e presencial. Ele tem online e tem presencial, né? Tem o curso Engenharia da Vida online, que está aberto, agora vai começar a abrir a partir de março, todos os dias, para você se inscrever nesse curso e entrar na comunidade dos audaciosos. E tem as imersões presenciais, que eu faço 2 vezes no ano. Uma vai ser aqui em São Paulo e tudo possível para acontecer a desse ano especial na Indonésia, em Bali. E no final do ano. No final do ano. Legal. E aí, para saber maiores informações, te acha no Instagram? Como que... Pode me achar no Instagram, sou Gabriel Duran. E ali você vai ter o contato direto comigo. Eu vi que na sua bio tem seu WhatsApp, né? Pode falar comigo direto. Direto eu tô trocando ali aqueles links, né, para os meus cursos, mentorias, e tem uma gama de produtos, né, para oferecer de acordo com a necessidade da pessoa. Então, pode me chamar ali que eu vou ter a satisfação de receber cada um de vocês. E uma mensagem final aí pra turma? Pra gente finalizar? Mensagem final? A mensagem final é essa. Eu tenho o lema: sem desafio não há transformação. Então, se você quer transformação na sua vida, se desafie. Coloque o desafio, porque o desafio ele engrandece. Muitas vezes não é a conclusão do desafio, mas é tudo o que a preparação para você fazer esse desafio reflete na sua vida. Então, sem desafio não há transformação. Seja uma pessoa audaciosa. E lembre-se sempre dessa palavra. Audácia é uma mensagem que veio para mim, lá de cima pro coração. Esse acrônimo. Tudo na vida é um ciclo. A gente nasce, cresce, morre. É um ciclo. O nosso dia é de manhã, à tarde, à noite. É um ciclo. O podcast é um ciclo. A gente iniciamos e tem um fim. A sua respiração é um ciclo. Então, tudo na vida, seja audacioso. Aprenda, se una com pessoas, se relacione, tome decisões. Seja uma pessoa com amor, com o centro da vida sendo o amor. Seja consistente. Tenha intensidade e, por fim, aceite. Que incrível. Que incrível. Eu tô muito feliz, muito orgulhoso com esse projeto da Chave. Quem tá ali no dia a dia comigo sabe o quanto que é desafiador eu travar meio período pra vir aqui. O Amauri, quando eu falo pra ele: Amauri, eu vou travar essa tarde. Ele fala: mas como? E tem sido uma das melhores coisas da minha vida, esse desafio. Esse desafio. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse podcast. Ele vai ao ar quarta-feira, dia 23. Dia 23, quarta-feira, às 19 horas. Não perca os cortes. A partir de domingo, o Amauri Duran, ele é o meu diretor de artes, de marketing, de estratégia da Clique e da Chave. É o que manda no É o que manda em tudo. Pra que não dia falar que... Na porra toda. É ele que manda na porra toda. A partir de domingo, a gente vai começar a divulgar. Aí a gente coloca os cortes e quarta-feira vai pro ar. Aí eu vou marcando lá você, a gente vai se comunicando. Legal. Então de domingo a domingo. De domingo a sábado é Domingo, conteúdo. isso, domingo a sábado vai ter conteúdo. Vamos abrir a... Eu costumo falar que Eu posso repostar esses conteúdos aí? Pode, pô. Ele vai te marcar como convidado, aí você fica à vontade. Show. E também nos stories ele te marca. É o momento que eu falo que abre a torneira, né? É como se fosse uma cachoeira. É o momento do transbordo. Então, no começo a gente falava assim: vamos fazer um corte só, tal. Mas era tão incrível, tão rico. Isso aqui é tão rico que o primeiro a gente fez 2, 3 cortes, que foi com o Thiago Caldeira, um dos melhores nutricionistas que tem em São Caetano, um cara de autodesenvolvimento, autoconhecimento sensacional. E agora a gente saímos de 1 para 12 cortes. Então, assim, vamos transbordar. Turma, quero agradecer do fundo do meu coração a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Quero agradecer minha esposa, que é tudo na minha vida. Pessoa que me incentiva, que me apoia, que acredita nos meus sonhos, nas minhas loucuras. As minhas pequenas, que eu tanto amo.
Agradecer a minha equipe maravilhosa. A Mauri, beijo no coração. Tamo junto, gratidão. Gé, obrigado mais uma vez aí. Quero agradecer a todos, a toda a minha equipe, que de quarta-feira eles ficam maratonando como se fosse Netflix lá na empresa. Lá tem um telão lá, eles ficam assistindo. Aí eu fico até com vergonha, né, Mauri? Quando eu chego lá, tá na televisão, mas o grande protagonista disso daqui são os convidados. São deles que vêm as grandes chaves. Então eu quero agradecer, muito obrigado. E semana que vem irei trazer mais um novo convidado. Um beijo, até quarta-feira. Valeu, Duran. Obrigado, irmão. Valeu, obrigado.